Em um mundo onde a liberdade de expressão está cada vez mais em baixa, os especiais de stand-up estão ganhando uma surpreendente relevância no que se convencionou chamar de guerra cultural. Mesmo na Netflix, um serviço de streaming conhecido por seus filmes e séries woke, há espaço para vozes dissonantes, como Bill Burr e principalmente Dave Chappelle. É neste contexto que surge o especial Supernature, do comediante britânico Rick Gervais, que faz piada com AIDS, religião, transgêneros e mais uma porção de coisas. É com base nesse especial que Quarentena Cult vai discutir neste episódio. Supernature indica que comédia é o último refúgio da liberdade de discurso, ou até mesmo essa suposta transgressão é, com perdão do trocadilho, algo para inglês ver. Sejam bem-vindos a mais um Quarentena Cult. Estou aqui com o Evandro Schenkel, com a Bruna Komarcheski, com o Paulo Pozonoff. A gente vai falar hoje desse especial do Rick Gervais, stand-up, Supernature, está na Netflix, como a gente fala, como eu já disse aqui na abertura. E eu passo a palavra aí para quem quiser começar falando aí do stand-up. Eu acho que o Paulo podia começar, né, Paulo? Já que você... Não, eu começo porque... Você não gostou, né? Você não gostou, achou... Eu escrevi na Gazeta do Povo um texto lá, aí depois no Post Show eu falei também, aí o meu colega aqui, querido Evandro, foi lá e falou que eu estou errado, eu quero ouvir também o que ele tem a falar sobre isso, mas o meu ponto é assim, eu achei o stand-up um tanto quanto enfadonho, ele começa muito bem, ele começa com piadas bastante rápidas e bastante, assim, para os tempos de hoje, né? Virulentas, aí ele atiça aquele seu uma espécie de instinto, assim, nossa, vou ver uma coisa muito politicamente incorreta, né? É um instinto meio transgressor do espectador que gosta desse tipo de coisa, e de repente, para mim, pelo menos passou essa impressão de que ao longo do stand-up ele vai perdendo a força, não só as piadas vão perdendo a força, ele vai ficando um tanto quanto mais enfadonho, e daí tem as exceções de sempre, né? Aquela piada lá com a AIDS e tal, eu achei bastante engraçada, mas o que passou para mim, assim, o que me incomodou de verdade, que eu escrevi lá no meu texto, foi uma sensação de que é muito pouco sincero o discurso todo do Rick Gervais. Me pareceu que, assim, ele percebeu que existe uma necessidade, né, por parte do público desse tipo de discurso assintosamente, politicamente incorreto, e ele pretende atender a essa demanda, uma questão ali mercadológica. Até o Rick Gervais, a gente sabe, ele é conhecido. E lá vem o Paulo com a sua conhecida culpa cristã, né, Paulo? Pô, existe um mercado e... Não, calma aí, ele tá querendo explorar um mercado que tem pouca... Não tem culpa cristã. Eu até que tenho muita culpa cristã, mas não nesse aspecto aí mercadológico. Eu só tô falando da impressão de insinceridade. Eu não vejo nenhum problema nisso, dele fazer. Ele tá feliz lá, ganhando o dinheiro dele. Tudo bem, tem gente que... Eu sei que você gostou, Evandro. Eu também acabei dando dinheiro pro Rick Gervais, não tem nenhum problema com isso, mas me incomoda a falta de sinceridade, já que a gente está falando aqui de uma coisa que eu não sei se a gente pode chamar stand-up de arte ou coisa parecida, mas aí eu espero desse tipo de discurso, né, de falar tanto de liberdade de expressão. Eu acho que você tá misturando as coisas, Paulo. Veja, é o melhor trabalho do Rick Gervais? Não, e talvez seja um dos piores. Eu aposto que a gente concordaria nisso. Agora, esse um dos piores trabalhos dele é algo ruim? Não, é muito bom. Ele começa bem, afiado, rápido, e depois ele dá uma caída? É verdade, acontece isso. Ele tem essa linha, né? Ele vai muito bem ali quando ele começa falando de pedofilia, de mulher transgênero, mulheres de antigamente, né? É muita piada junta, rápida, ele já vai para gato, aí vai para natureza, ateísmo, e depois ele dá uma baixada. Mas isso, isso é normal, até porque isso é uma coisa das rotinas de stand-up. Até o público não consegue. Eu acho que não. Eu acho que o próprio Rick Gervais, o próprio Chappelle, que a gente já citou, eles são uma crescente e sempre terminam em alta. Uma das poucas coisas que as pessoas assistiram do Rick Gervais
foi aquela série que ele interpreta um doente mental. Tem coisa mais politicamente incorreta do que ele interpretar um doente mental? Pois é, mas é interessante isso, porque aquela série, essa transgressão, ela me passou uma impressão de sinceridade muito maior. Até a agressividade me Mas eu pareceu ainda muito enxergo mais a sincera. sinceridade. Vamos lá, vamos começar por algumas coisas. Qual é o tamanho da comédia transgressora hoje em dia? Estados Unidos, Bill Burr, Chappelle. Europa, vai. Vamos tirar o Rick Gervais. Quem mais que sobra ali? Tem Não sei, o... eu não conheço tanto assim a cena. Pois é, né? Olha só. E no Brasil, quem é que faz esse papel? Então, como Léo você pode Lins. deixar... Hã? Léo Lins. Léo Lins, verdade. Léo Lins faz bem. O Léo Lins faz e é engraçado, E é né? engraçado, dá para dar bastante risada. Exatamente. Agora vamos tirar o Léo Lins, vamos tentar achar mais um. Cara, então assim, artificial não. Ele tem um público onde eles são poucos e às vezes pode parecer repetitivo. A quantidade de piada igual que tem no último texto do David Chappelle, do Rick Gervais e do David Chappelle, é muito impressionante. Eles fazem, inclusive, a mesma piada com o Kevin Hart lá, né? Ou eu estou enganado, mas os dois. Ele fala. Eles Do fazem, cara assim, que tem pelo menos 2 vezes que eles fazem a mesma piada. Isso que esse especial do Rick Gervais eu acho que foi gravado depois, né, do David Chappelle, né? Porque o David Chappelle já deve ter uns 6, 7 meses, o do Rick Gervais não deve ter tudo isso, até porque ali ninguém tá de máscara, né? Então parece algo muito mais recente. Mas eu não acho isso artificial, cara. Deve estar ficando artificial para você, Paulo, porque você está buscando com muita força um trabalho de alta qualidade nisso, mas não é preciso você ter sempre uma alta qualidade. Só que o mínimo do Rick Gervais já é acima de qualquer outra coisa que está sendo feita hoje. São Não, poucos os isso comediantes que têm a inteligência e o desprendimento para se autodepreciar com ele, né? Pega os próprios especiais da Netflix, cara, você coloca a maioria daqueles stand-up, em 15 minutos fala, cara, eu não aguento mais isso, as pessoas com problemas existenciais, como o mundo tá, porque eu sou vítima do não sei o quê, porque... Cara, isso tá em tudo, né? Então, Nossa, você tem não, por esses... falar nisso, sem querer, esse fim de semana, porque agora virou moda, não sei se vocês perceberam na Netflix, de grandes nomes do humor emprestarem o seu nome para amigos ali desconhecidos. Aí, numa dessas, acho que foi até esse Bill Burr, não vou lembrar, não lembro direito. Mas enfim, eu cliquei ali só para ver aquele clipezinho, né? Aí tinha lá, e daí era uma mulher falando. E, nossa, a piada, assim, era Kamala Harris, só vice-presidente, ela não tem poder nenhum e não sei o quê. Umas coisas assim, tão sem graça, mas tão Agora, ó, sem se fosse o graça, que Chappelle, ele ia na falar, ela é a hora, melhor Evandro, mulher, porque ela tá seguindo um homem certo. na hora eu lembrei de você, assim, porque eu Só que pensei, a esquerda não faz isso. Por que os democratas não fazem uma piada dessa? Tipo, sabendo que o próprio Rick Gervais fala isso. Gente, a ironia, eu não estou falando verdade, eu estou falando aquilo para te incomodar e para você ter uma sim, contraposição de ideias, e é isso que é engraçado, né? Então o próprio Chappelle falou, né? Eu acho que as mulheres precisam as feministas precisam de um grande líder. bem por aí. Não, aliás, nessa piada em que o Gervais fala, explica a comédia, ele me lembrou muito o grande Whindersson Nunes, né? Porque ele também explica isso bastante nos 2 especiais que eu vi dele. E também eu só queria encerrar aqui a minha participação inicial dizendo que as piadas de gato do Whindersson Nunes são bem melhores que do Rick Gervais. As do Afonso Padilha de animais são muito melhores. Esse eu não conheço. Curitibano, vai atrás, vale a pena. De São José dos Pinhais, né? Uhum. Ele tem uma piada muito boa quando a casa dele teve uma enchente e encheu tudo lá na casa dele. A piada é muito boa. Não, ele não só tem uma piada, como existe o vídeo da época que ele era jovem, Sim. da enchente, e ele fica narrando a enchente, ele dentro da enchente. E é engraçadíssimo. Não, o cara, ele é bom. Como que é o nome? Como que é o nome? Padilha? Afonso Padilha. Põe aí, começa pelo especial da Netflix dele lá, que é engraçado, Alma de Pobre, alguma coisa assim. Ali você começa a flutuar pelo mundo dele.
É Bruna? bom. Eu gosto A Bruna tá uma das coisas que eu quietinha. mais gosto do Whindersson é o Whindersson comparando coisa de pobre e coisa de rico. Cachorro muito de bom. pobre, cachorro de Cara, rico. o Whindersson poderia estar na escolinha do professor Raimundo, cara. Porque Sim, ele faz a piada do... Ele volta lá atrás, né? Ele faz a piada de costumes, lembrando de como sim, é é o temporal a piada dele. paraense anda, né? Que tá sempre... Ele é muito engraçado. Ele é A, bom. É a bom, Vamos Bruna cara. tá escutar a Bruna ou quietinha não? aí. A gente não trouxe Ela ela não aqui para sabe. fazer a cota feminina, para ser engraçado? Então, eu acho que eu vou tomar pancada junto com o Paulo aqui dessa vez. Sabe que isso é uma ironia, né, Bruna? Só para provocar o nosso telespectador aí. Claro. Ô, Bruno, você não tá levando pancada. O Evandro sabe que ele tá errado, mas relaxa. Mas eu concordo com o Paulo. Eu fiquei incomodada, como o Paulo escreveu na coluna, de não rir. Fica assim, nossa, mas tipo, eu deveria estar rindo, né? E isso aqui é tão politicamente incorreto que eu acho que eu deveria estar rindo para mostrar, né, aqui meu lado, uau, eu sou conservador e tudo mais. E não foi uma coisa de rir naturalmente. Eu ri de algumas piadas pontuais, como o Paulo disse, teve a do Ling Ling lá, mas eu achei engraçada aquela do furacão de Oklahoma também, coisas muito pontuais. E quando no começo realmente tinha mais força, né? Quando ele estava falando ali dos pronomes, brincando com toda a questão de gênero, mas eu achei que realmente se perdeu, assim, forçou tanto a mão no peso das piadas que não foi natural da risada. Aquela coisa mais forçada, você ri porque você concorda que ele está cutucando uma ideologia e tudo mais, mas Eu acho que agora eu tento concordar mais com você do que com o Paulo, porque Como assim? Se a o Bruna Johnny tá está rindo. concordando comigo, você tem que concordar comigo também, pô. Não, mas eu concordo mais com ela, porque qual é o ponto? O ponto é que a gente sempre bate que não importa se o discurso é bom ou se é ruim, se a obra for boa, a gente até aceita, né? Uhum. Se lembra que a gente já falou isso? É lógico que a gente sempre valoriza aquilo que a gente entende que tem uma boa mensagem. E que o problema da esquerda, normalmente, é que ele quer ser ativista. E aí esquece da obra. E aí, agora, do jeito que a Bruna explicou, me parece que sim, ele tem uma preocupação muito grande em eu defendo a liberdade de expressão e vou tentar explorar os limites dela aqui, nesse momento, e talvez não fique tão engraçado. A diferença é que, como eu já conheço ele, eu acompanho com afinco a carreira dele, eu acho tudo engraçado. Ele espancando o Piazinho com deficiência, eu ri muito. Tipo assim, né, ele... Ó, isso daí é outra piada que tava no David Chappelle, né? Quando o David Chappelle falava, as pessoas me criticam porque eu bato quem tá embaixo e deveria bater quem tá em cima. Ele usa o mesmo termo, né? Ó, uhum, o Evandro gostou de um plágio, pelo que ele tá falando. ele gostou do plágio. Artistas, eles pegam todas as referências possíveis e transformam em algo novo. E o Rick Gervais é um dos maiores artistas do nosso tempo. Esse pode não ser o melhor trabalho, mas ainda assim deveria ser assistido, reassistido, para que ele pudesse ter muitos especiais em todas as plataformas, porque esse cara é um gênio. Não, mas Ele olha não só, seria assim, cancelado como o Louis C.K. foi, porque o Louis C.K. mas, era outro gênio que conseguiram cancelar. Ele mas não vão deixa eu. conseguir. Uma coisa que é O bom Luiz C.K. esclarecer, foi porque tem um pessoal que acha que quando você fala, quando eu, no caso, né, falo que me senti obrigado a rir, não vi sinceridade no discurso, até do jeito que ele entrega, né, deliver, né, as piadas, não achei tão sincero assim. Isso não significa que eu nunca mais vou assistir nada do Rick Gervais ou que nada do que ele fez preste ou coisa parecida. Eu tô comentando sobre esse especial específico. Isso não significa que se semana que vem ele lançar um novo especial, provavelmente eu vou assistir. Talvez no terceiro, se eu não gostar, daí eu desisto. Mas também, assim, ninguém aqui tá querendo cancelar ou coisa parecida, porque também esse discurso de hoje em dia, né? Ah, eu não gostei, então não presta, então ninguém pode assistir. Não é nada disso. Eu não penso assim. Mas Mas é que uma a coisa que gente eu fiquei podia... questionada, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso também, eu fazendo pergunta aqui no seu lugar, Paulo. Aê, Bruno! Bruna, toda semana você vai estar aqui agora. Eu sendo repórter. Claro! Não, é porque eu fiquei questionada, porque em alguns momentos ele se posiciona. Não sei se seria o medo de um cancelamento. Então, quando ele vai falar do aborto, ele já avisa: não, eu quero deixar bem claro que eu sou pró-escolha. E aí ele vai e faz a piada sobre o aborto, né? No fim, quando ele vai fazer uma piada mais pesada sobre trans, primeiro ele faz toda uma explicação de por que fazer piada com trans. Mas quando ele vai fazer piada com outras situações, tipo falar, sei lá, da AIDS, da África, do cristianismo, ele não faz, né, toda essa explicação Isso já antes, é medo, isso já é né? Isso cerceamento. é um medo de cancelamento, de certa forma, né? Com certeza, é.
Isso é engraçado, porque essa piada também foi feita pelo David Chappelle, né? Quando ele fala... E eu só fui descobrir que o David Chappelle é muçulmano, logo ele é contra o aborto, né? Ele se tornou um muçulmano, e isso coloca ele numa das categorias de conservadores. Não tem como você ser muçulmano e progressista. Ou tem Joanes, Paulo e Bruna? Eu acho que não. Não, Né? é uma diferença importante do Ricky Gervais, que lá, desde um outro especial, que eu não vou lembrar o nome agora, ele é um ateu militante, né? Ele é um ateu militante, exatamente. Que o Chappelle, ele tem a militância dele, que é no movimento racial. Só que ele faz uma militância questionando o movimento racial, né? Então a gente vê ele brincando muito com o movimento racial, que o David Chappelle não faz. Né? Ele ataca os outros, mas ele não fala dos ateus, o que renderia piadas incríveis, né, sobre ateísmo. Exato, né? Foi isso que eu pensei. Ele não consegue fazer piada consigo mesmo. Ele não fez nenhuma piada de ateu. Tava pensando sobre isso. Né? Ateu é tão sem graça. Ô, Jones, fala aí, cara. Você tá quietinho? Não, é que, para mim, é uma coisa que eu escrevi no texto inicial. Eu acho interessante, até o fato da gente estar discutindo aqui o Supernature, é um sinal da relevância que esses stand-ups ganharam, né? E a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, o Léo Lins, que não é ótimo comediante, eu não quero ser mal interpretado, ótimo comediante, engraçadíssimo, eu dou muita risada com isso. Mas não tem a exposição, né? Não tem exposição, não tem a relevância cultural que tem lá fora o Dave Chappelle. Mas, olha só, você foi no espetáculo dele recentemente, não estava lotado? Hã? Não estava lotado? Tava, 2 sessões foram esgotadas. Não, a sessão mais tarde estava totalmente lotada. Teve sessão extra. Não estava totalmente lotada, mas ele teve que abrir uma sessão a mais para. Mas então, será que ele não tem relevância, mas de alguma forma isso não chega pra gente? Não, pode ser que nem aquele fenômeno dos sertanejos, né, que a gente não conhece. A gente não conhece, e quando morre o cara, tipo, tem lá 1 milhão de pessoas no enterro do cara, 10 minutos no Jornal Nacional. Mas o que eu estou falando de relevância assim, em todas as áreas, né? Uma coisa assim que eu entendi, ele não é citado, né? Não é citado, talvez até por uma coisa assim que a imprensa tenta fazer aquele jogo de vamos esconder esse cara aí e tal, né? Setores da imprensa, né? Cara, fez que aconteceu isso com o Whindersson Nunes, né? Ele não se manifestou, tiraram ele dos holofotes. Ele era 1 hora 10 anos atrás, né? Só que, assim como a Anitta não queria se manifestar, e quando ela viu que era economicamente importante ela se manifestar, ela embarcou e com isso conseguiu toda a exposição atual. Na verdade... Da opinião correta, né? Na verdade, até o Fiuza lembrou no último podcast, Daniela Mercury chamou a Anitta ali na chincha, falou, manifeste. Daí ela se sentiu Sim, também... muita gente tinha... Eu lembro que muita gente tinha feito, tipo, dado aquela vasculhada nos tweets antigos e viu ali que meio que a Anitta era Bolsonaro. Daí, quando ela viu que aquilo ali ia, tipo, acabar com a carreira dela, ela se posicionou, ganhou umas aulinhas lá com a Gabriela Prioli, etc. e tal. Mas, enfim, né? Aprendeu a empilhar livro. Aprendeu a empilhar livro lá, em cima da cabeça e falar que está lendo bastante coisa. Mas essa relevância na guerra cultural que eu queria chamar a atenção, porque por que ganhou relevância? Porque esses caras, hoje, eles podem falar do que os outros não podem, né? Se você escrever, se a gente escrever lá, fizer um artigo com 10 piadas, 10 frases que sejam iguais ao que esses caras falam no stand-up, a gente vai preso. Vai. Não, é só pegar a piada que ele faz com o Louis C.K., né? Se eu não me engano, ele fala, hoje em dia tem clubes que obrigam que a gente escreva, que a gente não vai falar nada ofensivo, que desagrade, que seja politicamente incorreto para a gente conseguir show dele. Eu prefiro ver o Louis C.K. se masturbando. Que é uma das acusações do Me Too, ou seja, você, né, tem toda a questão de assédio, né, de não sei o que, blá, blá, por trás. Ele falou, né? Não estou concordando. Mas é algo que tire de lá, já era, você não consegue se explicar. Sabe quem que assistam
Será que isso eu deixo para minha indicação final? Vou deixar para minha indicação final. Mas o Louis C.K., até eu ia falar sobre isso, ele foi cancelado porque ele foi pego bem no auge do Me Too. Hoje o Me Too se tornou um movimento quase irrelevante, porque foram tantas acusações falsas ou exageros, né? Como foi o caso, claro, do Aziz Ansari, né? Do Louis C.K., né? Desliga o telefone, como dizia o Chapéu, né? Desliga o como telefone. disse o Chapéu, você não sabe como desligar o telefone, não? O Johnny Depp também, né? Foi na época do Me Too, não foi? O Johnny Depp, né? Perdeu todos os papéis na época. Não, é porque teve mulheres que acusaram de negócio com o telefone. Aí o dia do Chapéu falou, desliga o telefone, pô. Ele usou palavrão. Ele tava falando besteiras, né, pra guria no telefone. Daí ele falou, pô, mas você não sabe como faz para desligar o telefone, né? Que tipo de assédio. Ele não encostou em ninguém, né? O C.K., ele não tô falando que o comportamento dele, claro, né? Ninguém quer um amigo, uma pessoa que tem um comportamento desse tipo por perto, né? Imagina, você tá, o cara, a gente pode até perdoar, tentar relevar, etc. Mas, enfim, em comparação o que foi feito, né? Por exemplo, caras que nem o Harvey Weinstein, que destruíam, né, a carreira das mulheres que não queriam ir para a cama com ele, o que o Louis C.K. fez foi fichinha. Mas o Dave Chappelle ainda fala que foi uma hipocrisia, porque quem abandonou o Harvey Weinstein quando todo mundo sabia o que ele estava fazendo? Quem abandonou, desculpa? Não, ninguém. 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 Hollywood sabia o que estava acontecendo, todo mundo continuava, ninguém abandonou. Tanto que, aí voltando ao Gervais, naquele Globo de Ouro, ele vai lá e ele dá um grande sermão na galera. Né? Saboa todo mundo ali. Ele passa um sabão na galera. Ele fala assim, ele começa a fazer piada com a Harvey Weinstein, daí a galera faz assim, tipo aquele né? Aquele buchicho na plateia. Ele fala, vocês não podem falar nada. Vocês eram os amigos dele. Vocês querem. E Meryl Streep, Oprah Winfrey, o Brad Pitt, o Quentin Tarantino, todos esses caras eram os amigões dele. E o pior, os trans lá com a mulher sofrendo. A Lana e o... Não, os trans de Matrix lá, né? Sim, a Lana e a Andy Wachowski lá. Eu já não sei o nome. Mas, Jones, esse teu ponto aí é importante da relevância, até para que ele reforça o meu ponto da insinceridade, talvez, e do cansaço do negócio. Porque se você comparar com o Dave, o barulho que fez o especial do Dave Chappelle e comparar com o barulho que fez esse do Ricky Gervais, talvez você perceba um pouco que talvez esteja saturado. Talvez as pessoas perceberam que é muito fácil também. Acaba sendo fácil, assim... Eu tendo a concordar um pouco com o Paulo, viu, Evandro? Com essa questão de algumas piadas ali, e não estou criminalizando ele ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Ganhe, né? Tipo, ótimo. Se você faz e ganha dinheiro, que maravilha. Não, mas não é uma disputa, né, Paulo? Mas eu tô brincando com o Evandro. Tá, mas o Evandro foi lá falar que eu tô errado, então eu tô brincando, claro. Mas é que assim... Paulo, eu não posso concordar. Que nem a Bruna falou. Paulo, você sabe por que eu não posso concordar? Você vai falar aquilo. Senão seríamos dois errados, cara. Não posso. Mas é que nem a Bruna falou. Qual é a coisa mais importante que você sempre fala, Evandro? A coisa mais importante é você dar risada, né? Então, e também eu acho ali que teve uns momentos ali que eu realmente, coisa que não tinha acontecido nunca. E nenhum especial do Ricky Gervais antes foi aquele momento que eu falei, porra, essa não entrou. Essa realmente não me pegou. E daí eu assisti esses dias de volta, depois que eu fui no show do Léo Lins, eu assisti o do Anthony Jeselnik, novamente, que tem na Netflix. Não lembro desse. Esse cara é um cara que só faz piada de humor negro, assim. É aquele lá, eu sei quem é. Pô, esse cara é... Esse cara, ele é bom, mas ele não tem nenhuma bandeira. Ele não tem nenhuma bandeira. Ele só faz piadas de humor negro, assim. São piadas bem de humor negro. E ele não dá risada durante o especial. E ele mexe com a inversão de expectativa o tempo todo. Espera que o negócio vai para um lado, ele vai... muito bom. E dá para ver ali que esse cara é um cara subvalorizado, porque dá para ver que o tempo, ele estuda tudo, né? O tempo que vai ter a piada, quando que ele vai fazer a meta-piada, que é a piada sobre a piada.
Esse cara é muito bom, esse cara é realmente, assim, É. outro nível. E daí eu tava pensando, e assistindo esse especial, eu vi, pô, eu dei risada, muita risada, né? Dei risada pra caçamba ali. E cara, o Rick Gervais, nesse, ele ficou devendo. Mas é esse o problema, né? Quando o negócio se torna, talvez seja isso, quando o negócio se torna tão relevante culturalmente, a pessoa assuma para si um papel que foge, que nem você falou, Evandro, que foge à questão da piada. Né? Ele não está mais ali só para fazer rir. E esse é um problema. Quando você acha que tem. E eu sempre falo isso para o Paulo. Quando você acha que tem uma missão, aí você está caminhando para o abismo, meu caro. Você, não, eu tenho uma missão, ou seja, que nem a esquerda fala, né? Eu tenho uma missão civilizatória, né? Sim. Para combater esse fascismo que está em vigor no Brasil. Ai, meu Deus. E a mesma coisa, por exemplo, eu lembro do primeiro imbecil coletivo, do primeiro livro do Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, primeiro, o Imbecil Coletivo 1, quando eu li, não sei se você lembra, na faculdade, em 97, primeiro ano da faculdade, eu estudei com o Evandro, para quem não sabe, e eu falei para todo mundo, cara, vocês têm que ler esse negócio aqui, esse cara é iconoclasta, ele detona Caetano, detona todo mundo, jornalismo cultural, não sei o quê. E quando eu vi aquilo ali, eu nunca tinha lido nada parecido com aquilo, né? E depois, quando você vai ler o Imbecil Coletivo 2, é outro Olavo de Carvalho, Aí já porque tem a daí missão, né? daí ele já assumiu a missão de estar num país que ele vai garantir que o conservadorismo ganhe no Brasil, que seja não sei o quê. E, cara, você tem que ter um pouco de noção do que você é, né? Nós somos pessoas, somos falhos, somos... Né, ninguém é perfeito, e por mais que você seja um gênio, por mais que você... Não adianta, você não vai convencer ninguém que não queira ser convencido, ou que pelo menos você possa convencer com bons argumentos, vai ser uma coisa tão pequena, e é Eu uma acho, coisa eu acho que o assim... teu argumento é ruim, tá, Jones? Porque uma coisa a gente está falando aqui de entretenimento, e o entretenimento, um filme de ação ser bom como filme de ação, um stand-up ser bom como comédia. No caso da filosofia, você foi atraído pela iconoclastia, mas ainda assim o que ele quer é discutir ideias, né? Então pode ser que você depois você tenha se desconectado com ele, mas eu acho que ali ele precisa explorar cada vez mais a questão do discurso, né? Para onde as coisas vão, que é Não, diferente do mas Top Gun, eu entende? entendo explorar o discurso. E a gente está entrando, né, em outra discussão aqui, que seria do livro do Olavo de Carvalho. Eu entendo explorar o discurso, mas é que ele fazia isso no primeiro com uma leveza e um bom humor de quem sabe que as coisas são transitórias, né? Depois, quando ele se assume num papel de super relevância, quando a pessoa se dá importância demais, esse é o problema. Esse é o problema. Pode ser esse o erro do Rick Gervais. Ele deu, nesse último especial, importância demais, que ele é importante, mas não tão importante. Ling Eu Ling. fico imaginando, escutando o Jones, desculpa, Paulo. Eu fico imaginando o próximo filme do Padilha, desses caras que fizeram obras incríveis e que se pegam agora a militantes, Pois é, o cara né? que se dá importância, né? O cara, O não, que vai agora vir, hein? é o cara assim que, nossa, eu fiz aquilo, mas eu estava errado quando eu fiz aquilo. Né? O Padilha é um caso clássico disso, né? Estava errado, Tropa de Elite, o 1, daí ele já no 2, que é um filme legal de ação, mas no 2 ele já bota uma discursão lá, né? É. Já faz Mas, outra coisa, assim, já não tem mais aquele frescor do primeiro, né? sem querer ser autorreferente e sendo, eu acho que a gente vive uma panfletização, né, de tudo. Talvez aí até a gente comentou na semana passada o Top Gun, o grande chamariz do filme é que ele não é um panfleto. Então, talvez seja isso. A comédia também sofre disso. Era uma coisa que já tinha me incomodado um pouco lá no Chapéu. Eu vejo no Chapéu uma coisa mais até de pregação, mas nesse do Rick Gervais me pareceu muito panfleto político mesmo. A comédia ruim, ela tende à panfletização. Né? Você vê aí esses stand-ups, os piores stand-ups, eles são panfletos escancarados. Então, Nossa, aquela Tig Notaro, nossa, é um aquela outra lá, panfletaço. qual que é aquela outra? Aquela Hannah Gadsby, australiana, né? A a Hannah australiana Gadsby, lá. que é o Então, eu gosto do primeiro dela lá que explodiu na net,
que era extremamente confessional, né? Confessional não, é pessoal, né? Em compensação, o último virou panfleto puro, né? Aí ela foi, né? Daí ela só quer falar de feminismo, empoderamento e vitimismo, né? Então você fica num discurso e fala, pô, mas cadê o texto, né? Não parece uma palestra do TED? Não parece um TED Talk? Parece um TED Talk. Agora o Nanete não, né? O Nanete ele consegue ir lá no fundo, desarma todo mundo e ela consegue passar a mensagem dela de aceitação. Ou seja, não importa a mensagem para a obra ser boa, né? Você pode ter obras boas como Leni Riefenstahl, Leni Riefenstahl, que fez o Olímpia, que a mensagem é abominável e a obra é incrível. Não só era uma nazista, como o nazismo usou a estética para matar pessoas, né? Então assim, você tem aquela adoração. Mas e aí? Não é um gênio fazendo uma obra? Olha só agora o ambiente que eu entro aqui para ser cancelado. Cuidado. Que, o pessoal tá vai tirar a genialidade de Wagner? Né? Hoje em dia você vai contestar a genialidade do Wagner? Cara, então assim... Wagner Moura? Wagner Moura é um puta ator. A gente comentou aqui, né? Você pega o Wagner Moura. Você concorda com hoje? E o Wagner, compositor, não era um bom ator. Não é. Você concorda com alguma ideia do Wagner Moura? Não, né? Agora, que ele é um ótimo ator. O Pablo Escobar que ele fez, eu não acho ele um bom ator. Capitão Nascimento, cara. Quem mais? Eu sou chato mesmo. Eu sou chato. Você não gosta do Capitão Nascimento? Você não gosta de Tropa de Elite, Paulo? Você acha que o Pablo Escobar não é bom? O que tem a ver gostar do filme e achar que o cara é um excelente ator? Você acha que se fosse um ator ruim, o filme ia ser bom? Não, ele não é ator... Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Ele não é um ator ruim. Eu vou me redimir aqui, pedir desculpa, porque eu estou revendo Renascer. E o pior ator brasileiro se chama Taubaturno Ferreira. Eu nunca vi um ator tão ruim na minha vida. Paulo, e agora eu tenho comparação, sabe? Eu fico fazendo comparação com todos os atores. O Paulo, ele se veste nos personagens, ele se perde na proposta. Mas que personagem? Que personagem? Eu tô assistindo o negócio. Qual é o personagem? Admite que ele é bom, Paulo. Quem? O Taubaturno Ferreira? Também, ótimo ator. Ele é um dramaturgo. O Vinícius se inspirou nele para fazer aquele O Jovem, né? Lembra do Jovem? Eu sou jovem. Se inspirou nele. Eu gosto. Cara, o Jovem, ele é o retrato da juventude atual, né? Olha que legal. É muito bom. Era o cara que queria ir pra guerra, queria ir pra rua protestar a mãe, porque a ditadura, não sei o que, dela. Filho, ótimo. Vai pra arrumar a cama dele, eu sou jovem. E daí ele queria o Nescau, né? Lembra? Aquele Nescauzinho lá. Aquilo é muito bom. Cadê meu Nescau? Aquilo é muito bom. Chico Anísio, né, cara? Sim. Maior de todos. Sim. Um dos maiores. Vamos então, já que a gente fez uma discussão, a menos que alguém queira acrescentar alguma coisa à discussão, a gente pode... A Bruna, ela preparou várias páginas de anotações, tenho certeza de que ela quer comentar lá. Não, mas só então, enquanto vocês se inspiram, eu vou só reforçar o meu ponto de vista, que eu concordo com as críticas que não é o melhor material, mas ainda assim eu acho engraçado. Eu acho engraçado. Acho que os primeiros 30 minutos ali são coisas que não são feitas normalmente. É muito difícil alguém conseguir fazer aquelas piadas na maneira que ele faz, né? O jeito que ele explica como que ele vai inverter a piada e você vai rir de coisas que você não concorda. Aí ele faz uma piada horrível, todo mundo ri. Ele fala, vocês entenderam bem. Cara, e que é algo que o Louis C.K. fazia incrivelmente. Você lembra? Quando ele fazia as piadas de pedofilia, né? O Louis C.K. tem um humor triste, né, cara? Eu adoro aquilo, acho aquilo... Então, e que não pode mais, né? Não tem mais espaço em Hollywood. Você não sabe se riu ou você corta os pulsos. Eu ainda acho que o Louis C.K. vai fazer um retorno triunfal. Ou vai se dobrar. Não, se não se dobrou até agora, não se dobra mais, né? Eu acho, não sei. Ele é um cara estranho, o Louis C.K., assim. Ele tem como que é aquele Horace and Pete? Nossa, aquele do bar, né? Aquilo cara, é muito bom com o Alan Alda. Só que ele se apaixona... Ele se apaixona pelo trans. E é maravilhoso o texto. A interpretação, tudo, extremamente depressivo. Ele já flertava com parte de um público que não o aceitou.
Eu acho que o Louis C.K. tende a se enquadrar. Eu acho que tende a querer olhar, fazer um... E com a Mas isso que ele inteligência fez, dele... né, Evandro, recentemente, um stand-up aí num clube, e foi bem politicamente incorreto, e ele, assim, foi super ácido no texto dele. Ué, tem disponível isso? Não sei, não sei. Tem que ver, talvez esteja. Em algum lugar deve ter, né, hoje em dia. Mas diz que ele fez recentemente um. Depois eu procuro e te mando aí o artigo que fala disso. Ele fez uma pequena volta, assim. Por isso que eu estou falando que eu acredito numa volta triunfal dele. Eu não sei, porque o Aziz Ansari lá... O Aziz, ele foi cancelado e daí ele se rendeu, né? Foi lá, falou um monte de coisa. Pediu desculpa por coisas que... Não, o pedido de desculpas é aquele você se ajoelha no altar identitário, né? Para não apanha ser... mais. Pô, mas isso tem no texto do Rick Gervais. Eu achei isso muito legal. Ele falou, cara, se o meu pedido de desculpas não serve para nada, eu vou ter que pedir desculpas daqui a 10 anos, então para que pedir desculpa? Eu vou só me divertir com as minhas piadas. Não é? Então, assim, esse é o tipo de coisa que me traz de volta ali para achar ainda que é uma boa recomendação. Mas especial. é uma boa outra coisa que Gervais sempre é uma boa recomendação. Outra coisa que eu acho que é uma sacada muito boa, e me diga se vocês já viram isso, cara, você não sabe mais pelo que você vai ter que pedir desculpa daqui a 10 anos. Há 10 anos atrás, ninguém imaginou que ia ter que pedir desculpa por falar que mulher tem útero. Não, mas assim, é um discurso bom, mas eu não acho que não funcionou para mim, pelo menos, como piada, entendeu? Mas eu gosto, eu gostei da argumentação e tal, só que, enfim. Eu concordo. Eu acho que é um argumento bom, funciona, só que não foi engraçado. Então, se a pessoa espera assistir algo para dar risada, aí a gente não recomenda, né, Paulo? Nesse sentido. Evandro, você viu aquele. Eu acho que é um documentário sobre o Seinfeld, e depois que ele sai, né, da série, ele volta, e daí ele vai lá e fica testando as piadas nos clubes, né, de Nova York. Eu acho que o que faltou ao Rick Gervais aí foi isso, sabe? Talvez tenha uma coisa também eu sou incancelável, eu sou meio invencível, eu sou engraçadão mesmo, então qualquer coisa que eu falar, as pessoas vão dar risada. É uma coisa que eu acho que no Seinfeld lá eu vejo uma certa humildade, assim, que eu admiro nisso. Talvez tenha faltado isso a esse eu acho que foi preguiça, cara. Assim, me parece que ele tá muito... cara, eu sou o Jones falou que eu achou... saí de casa... O Jones falou que preguiçoso. achou preguiçoso, né, Jones? Foi o Jones que falou. Quando a gente conversou, né, no final de semana que saiu, eu falei, achei meio preguiçoso. Assim, achei que ele tinha por contrato ali, tem que lançar um agora, vou fazer um meio assim, assado e tal. E ele meio que dá essa desprezada, né? Não preciso de dinheiro, toda hora ele faz uma piadinha com, estão batendo na minha porta, algum problema, deve ser dinheiro, né? Sempre é dinheiro. Que ele fala da academia, eu podia ir lá e comprar a academia e nunca mais aparecer, não sei o que. Enfim. Pagar não sei quantas mil libras, e aí quando ele vai ao médico... Me empresta 1.000 libras, já tá bom. 1.000 libras que vale atualmente uns 800 milhões de reais. Agora, o Rick Gervais, ele tem muita coisa que quem gosta do Rick Gervais não consegue aceitar como engraçado. Então, assim, o Rick Gervais, é difícil achar alguém que gosta de tudo que ele faz, como eu gosto. Não que eu seja melhor ou pior do que o outro, porque eu gosto de tudo que ele faz, simplesmente porque eu gosto. Eu gosto de Life is Too Short, que ele brinca com o ananismo do Darwick. Que, por sinal, cara, ele previu o futuro, cara. A série é sobre o protagonista do Willow, tentando refazer o filme, cara. Eles conseguiram, cara. E com o Warwick ainda. Eu não vi maravilhoso. E as pessoas Life is Too Short. Tem gente que não gosta do Derek, tem gente que não gosta do Afterlife. Eu gosto de tudo. Gosto de tudo que ele faz. Tudo. O Afterlife eu gosto de algumas coisas. Tem umas coisas muito legais. Né? A piada do pedófilo do primeiro episódio, cara, é uma das melhores piadas de pedófilo da história. Das piadas de pedófilo. Que ele chega, tem um molequinho, né? Ele tá passando na frente da escola acho que do sobrinho dele. Daí o sobrinho dele dá um alô para ele e um outro molequinho, um gordinho, fica Pedro, Peter, o pedófilo, né? Apontando para ele, né? Daí ele fala, para de falar isso, moleque, eu não sou pedófilo. E mesmo que eu fosse, eu não ia pegar você.
O Piá sai meio chorando, né? Cara, a piada é muito boa, cara. Porque Ele tem, né? reciclou a ideia nesse agora, dizendo que a mãe dele disse que ele não era atraente o suficiente para o professor verdade. aceitar ele, não é? É verdade. É uma boa piada, né, cara? Na Mas verdade, a gente tem que reciclar a piada para Não, ele reciclou. o aquecimento global, tá certo? Pô, o anterior dele, Paulo, que era aquele Humanity, né? Se eu não me engano, é Humanity. O anterior Humanidade. dele. Cara, tem várias piadas passadas que ele colocou de volta. Aquela do Twitter, dele respondendo a galera. Você fala, mas ele fez um especial inteiro sobre isso. Se ele criou a piada, né, ele tem direito de usar de volta. Ou seja, vamos concordar que ele estava com preguiça, pelo menos? Vamos! Talvez ele disse que não chegou lá. Não, o que dá para concordar, que eu acho que dá para chegar... Sim, Rick Gervais é acima da média e continua acima da média, mas esse é abaixo da média do Rick Gervais. E vamos concordar também que meu texto está ótimo. Não. Você está errado, Paulo. Meus textos sempre são ótimos, Paulo. Não se preocupe. Não, então, agora que a gente já convenceu o Evandro de que ele estava errado, vamos para as indicações? Vamos. Posso começar? Pode. Calma aí. Pode. Bom, uma é só um feedback aqui que eu indiquei que a escada, né? A escada? A escada da HBO Max, e agora terminou e que série bacana, hein? Olha, como que é aquela que a gente gosta bastante da família rica? Esqueci o nome. The Crown. The Crown? Succession? Succession. É a Succession dessa temporada, hein? Pô, muito boa. Nossa! Sério? Muito boa, E depois que você entende que é uma série sobre um documentário, aí você entende que é parte da atuação e da filmagem que você fala, cara, não faz sentido. Aí quando eles chegam num episódio onde eles revelam isso, e depois a série é só série. Aí o diretor não precisa mais ficar focado em tentar reconstruir. Cara, você vê que era tudo planejado, assim, incrível. Só que precisa de ela exige... ela é incrível, é muito boa, vale a pena. Então, eu só estou dando porque agora fechou de uma maneira muito boa. Mas a minha indicação, que eu me lembrei agora durante o episódio, é a... Não, eu tenho duas indicações. Posso dar duas? Pode. Agora eu me lembrei de outra indicação. Uma outra indicação que não sei por que a gente nunca trouxe aqui, pelo menos eu não lembro, que é o Cavaleiro Verde, que é um filme lá com o piado Quem Quer Ser Milionário. Conta a história de um dos... É do Robert Eggers também, né? Esse filme, não é? Do cara do Farol, né? O cara do Farol e da Bruxa, né? Isso. E lembra muito. Cara, que filme bom, cara. Eu não sei por que as pessoas não falaram desse Cavaleiro Verde. Incrível. Tá na Amazon Prime, discute honra de uma maneira que eu nunca tinha visto, assim. E que no final você olha assim, caramba, cara, isso é honra. Sabe quando a gente fala muito que a arte ela tem a capacidade de explicar aquilo que a gente não consegue explicar, né? Lá é o fogo que arde sem doer, é a ferida que dói e não se sente, né? Que você precisa de muita coisa para tentar explicar sentimentos. Cara, ele consegue, ele é inteiro falado o que é honra. E aí você vai até o final para descobrir o que é honra e você fala, putz, isso é honra. Muito legal mesmo. Que é um conceito muito difícil, né? É um conceito muito vago, muito abrangente. E até porque todos os filmes que têm honra no título costumam ser ruins, né? Exatamente. Pode puxar pela cabeça aí. Não estou falando que são horríveis, mas costumam ser meio brega, piegas, meio ruinzinho. E é um conto que, enfim, vale a pena. É uma das crônicas das cavalarias, alguma coisa assim, que deve ter inspirado Shakespeare também, porque parece ser muito inspiradora aquela história. Mas, assim, vou falar que eu tentei puxar alguma coisa parecida e não me veio na cabeça. Não me veio nada parecido que fale sobre isso, daquela maneira, que consiga, sabe? E ele tem coisas que são datadas, que você fala, não, isso é algo que foi escrito mais de 1000 anos atrás, sabe? Que certas cenas. E, cara, funciona muito bem. Tirando o ator, que eu acho ruim. Qual que é o outro? A outra indicação? A outra indicação, peraí que agora tem que puxar, que eu esqueci, que é um especial de comédia
fritada do Diogo Portugal com o Monark. O Monark mostra inteligência, porque você só consegue tirar sarro de si mesmo e se abrir. Eu acho que só pessoas inteligentes têm capacidade de deixarem ser criticadas sem serem ofendidas. E todo mundo chama ele de burro, né? Que ele é burro, que ele é burro, que ele é burro. E é muito interessante porque agora ele fala que ele não deveria ter pedido desculpas, né, pela fala que ele fez, e que ele não deveria realmente ter pedido desculpas, porque é um debate de liberdade de expressão se discutir se nazismo, comunismo ou socialismo ou qualquer outro ismo deveria ou não ser liberado numa democracia, né? Não existe mal nenhum em você falar. Uns usam melhores palavras, outros se confundem um pouco, mas ainda assim não há problema nenhum em discutir. E ele deixa durante 1 hora as pessoas só tirando sarro dele. E tirando sarro sem ele poder se manifestar. E quando ele pode rebater, ele não rebate as pessoas, ele só fala, viu? As palavras não machucam. Esse fritado é importado, né? É importado. É o roast, né? Isso. Eu vi alguns, eu vi com, sei lá, com o Henrique Cristo, acho. Muito bom esse do Henrique Cristo. Você gostou? Gostei. Eu gosto, cara. Eu gosto disso. Eu gosto dessa cara, piada. Quem entende inglês tem que assistir a fritada que tem disponível no canal do Comedy Central do Justin Bieber. Cara, então, é isso que eu falo, é o improvável. E quando uma pessoa que sofreu o que ele sofreu chega ali, é tirado, é sacaneado durante 1 hora, e quando ele vai se defender, ele só fala, viu? Por que as pessoas não podem ser assim? Eu achei muito bom, cara, porque com a simplicidade dele, ele deu uma aula de liberdade de expressão. Sem precisar de intelectualidade, sem precisar não sei o quê. E todos que estavam brincando com ele, brincando com ele não entenderam. Né? Eles ficavam, porque é burro, porque não sei o quê. Porque eles poderiam ter usado o fato e tirar sarro do fato. Como o Rick Gervais fala, né? Quando ele fala que o Liam Neeson foi cancelado. Agora talvez eu não consiga mais rir com a lista de Schindler. Olha que piada! Incrível, gente. Você fez a piada melhor do que o Rick Gervais. Você contou melhor que ele. Você contou melhor que ele. Cara, você imagine uma pessoa com o nível do Rick Gervais poder falar do caso Monark, porque ele não vai tirar sarro do Monark, ele vai tirar o sarro da situação em si. E vai muito mais a fundo. Então, assim, por isso que eu tô falando, com as limitações de cada um, o Monark deu uma aula de liberdade de expressão, falando, viu? Pode me espizinhar, tô aqui, e as palavras não vão me machucar. Porque é só liberdade de expressão. Fica a indicação, tá no canal do Diogo Portugal no YouTube. E agora que você falou, Evandro, me levantou um ponto importante, né? Esse cancelamento do Monark tem um grau de elitismo tão grande, né? Que como se só a gente que é PhD naquilo pudesse falar daquilo, né? Tipo, ele não pode emitir a opinião dele sobre aquilo, e é uma opinião que é totalmente válida, né? Se o Brasil proíbe o nazismo, e ali a provocação dele é essa, né? Por que o Brasil não pode ter um partido nazista se tem um partido comunista? Que o comunismo, ao longo da história, matou mais que o nazismo. E que se você não concorda com essa provocação, você pode explicar para ele a diferença do nazismo e do comunismo e tentar fazer quem gosta dele, né, naquele veículo de comunicação, entender se existem ou não diferenças, ou talvez chegar na conclusão que talvez o melhor não seja permitir o partido nazista, mas sim cancelar o partido comunista. Né? Exatamente. Então, assim, é bem isso que você falou, Jones. É um elitismo, né, que estão tentando fazer com o Thiago Leifert. Né? Sim. Quer dizer, não, cara, se você... A verdade é o seguinte, se você não falar que vai votar no Lula, já era, meu irmão. Você vai ser cortado, você vai ser humilhado. E ponto. Né? Você só vai ser aceito. O que a gente tá falando com a Anitta, ela não... Veja, a Anitta não tinha outra opção. Não importa se ela acredita ou não. Ela simplesmente não tinha outra opção porque ela foi sequestrada. As pessoas sequestraram ela e ponto. Lógico, eu estou falando metaforicamente aqui, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Ninguém aqui, eu espero que seja infantil o suficiente para entender que isso é algo real, né? Mas o fato é que a elite, a inteligentsia, como diria o nosso colunista lá, o Pondé, né? Tipo, ou você tá no clube, ou você não tá no clube.
é uma questão de sobrevivência. E fazer é o parte inner do clube é circle, muito né? gostoso, né? Para quem não sabe que quer fazer parte do clube, é uma delícia fazer parte do clube. Puta, eu nunca fiz, cara. Não, Cara, então, a gente. Mas, Não, é sério, mas assim, eu sei. mas você vê quem faz parte. Quem Cara, faz parte do clube eu vai no apartamento do Caetano, no Leblon. Não, vai o que o preocupado com as Caetano fez festinhas. artisticamente nos últimos 20 anos para continuar sendo o que é? O que a Daniela Mercury fez para ser relevante? Sim. Ela fez 2 músicas no começo dos anos 90, gente. Pelo amor de Deus, a gente pode falar que o Cidinho e Doca são mais relevantes do que ela, porque Patati Patatá, mas fizeram um funk de maior sucesso. Que seja, só que por que né? eu Vamos acabei de ter escutar uma o que o ideia boa. Caê está falando. Acabei de ter uma papai. ideia boa para uma coluna. Deixa eu Faça com a minha uma coluna indicação boa, aqui. Paulo. Não vem me falar mal do Rick Gervais aqui. Não. Eu vou dar uma indicação, porque é uma desindicação, apesar de ter me dado uma ideia para uma coluna também. Isso que eu vou desindicar. Cara, mas é muito deprimente, porque eu gosto do Mike Myers. E ele lançou aí uma série chamada O Pentavirato, que é brincando com teorias da conspiração, e ele faz aquela coisa de ele faz 200 papéis na série, mas é muito ruim, assim, é muito, muito sem graça. Então vai essa minha desindicação bem rápida. Onde tá isso daí? Tá na Netflix. E isso que eu acho mais incrível. Mike Myers, que o cara que ali dominou a comédia nos anos 90, segunda metade dos anos 90, e as pessoas nem sabem, né, que ele lançou uma... Eu vi por acaso, assim... Se o Evandro assistir, ele vai achar engraçado. Vai defender. O Evandro vai gosto do Mike gostar. Myers. Vai comentar sua coluna Só pra lá. ser do contra. Você não gosta de Austin Powers? Eu adoro. Quanto mais idiota, melhor? Eu adoro. Não, quanto mais idiota, melhor. Óbvio que eu gosto aí. Não tem mais. Era o Evandrinho que estava assistindo, né? Agora é o Evandrão. Era o jovem Evandro. Eu O Evandrinho era alguém muito mais elevado, né, cara? Que só se divertia, né? Eu vou ser um cavalheiro e vou deixar a Bruna fazer indicação antes de mim, porque vocês são dois... É que eu não queria... Não, eu não queria terminar com uma dedicação dessa e tal. É melhor eu falar antes, porque eu tô tentando pensar, mas eu também não tenho uma indicação para essa semana. Eu fiquei tentando pensar em algo assim... Porque eu comecei a assistir A Escada, mas não o que o Evandro indicou, o documentário mesmo na Netflix. Só que eu ainda não tenho uma opinião, porque eu tô muito no começo. Mas posso te dar uma sugestão, Bruna? Veja primeiro a da série. HBO e depois a série. O True Crime ali, né? Do Stargaze, né? Eu achei que seria melhor ver antes para entender melhor o contrário, então. Ok, vou seguir essa indicação. E eu posso fazer uma indicação meio tosqueira, estilo Paulo fez a semana passada, falou da pesca mortal lá. Maravilhoso! Olha, o capitão teve um ataque cardíaco na última temporada. Impressionante. Eu comecei a assistir de novo. Impressionante, o cara tem ataque cardíaco. Claro Ao vivo. Credo, gente, não. Eu não tenho paciência para esses programas. Interpretação melhor que a do Wagner Moura, nesse caso. Mas era real, né? Ao vivo. Não, eu comecei a assistir Monk, né? Bem antigão, assim, nada a ver, mas para esses momentos que a gente tá meio precisando ver uma coisa sem pensar muito, fica a indicação. Esse cara é bom, né? O protagonista, né? Ele tá nessa série. Ele tá naquela série da Amazon que ganhou 1 trilhão de prêmios lá, aquela maravilhosa Senhora Maisel. E ele é o pai, né, da protagonista. E ele é muito engraçado como o pai dela. É bem legal. Esse cara é bom. Tony Shalhoub, né? Um negócio assim o nome dele. Né? Porque tem um amigo em comum com os outros amigos que disseram, nossa, parece o fulano. Aí eu fui assistir falei, olha, parece mesmo, é igualzinho. Aí ele é engraçado, ele é bom mesmo. Boa. Eu vou indicar o 007 Marcado para Morrer, com o Timothy Dalton, que eu nunca tinha assistido um 007 com o Timothy Dalton. Eu sempre pensei, putz, esse cara deve ser... quem que é esse cara. Deixa eu ver aqui. É da década de 80. Esse 007 é o último agora? Não, esse é o Daniel Craig, o último. E antes do Daniel Craig era o Pierce Brosnan. Antes do Pierce Brosnan era o Timothy Dalton. Tá. Esse é o The Living Daylights. É bem anos 80, a música de abertura é do A-ha. E
Pô, é um filme legal de espionagem, porque é bem na Guerra Fria, daí tem um general russo que quer desertar para o lado da Inglaterra, né? E eles fazem toda uma operação para levar esse cara para o Ocidente. E, pô, é bem legal, porque daí tem... É muito mais de espionagem, porque esses novos do Daniel Craig são filmes de ação, né? São filmes, tipo, eles tentam emular o grande sucesso ali do começo dos anos 2000, que é a Supremacia Bourne, né? Eles tentam fazer o cara que luta tudo e tal. E pá. Identidade, Bourne. Identidade, Supremacia, Ultimato, né? É essa sequência. Então, eles tentam... O Bourne faz um sucesso danado, e daí eles veem que o 007 está meio ultrapassado, né? Como que era antes, e eles atualizam para ser tipo um estilo Bourne. Mas esse do Timothy Dalton é mais espionagem mesmo, é um negócio de virada de jogo, vira casaca, bem legal, bacaninha, assim. Tá onde disponível, gente? Todos. Desde o do Sean Connery até os últimos Daniel Craig estão na Amazon, porque a Amazon comprou a MGM. Mas está no canal da MGM lá dentro? Não. Na Amazon mesmo. Ah, interessante. É legal ir acompanhando. Você começa a ver, porque eu comecei a assistir pelo Sean Connery, né? E daí meio que encheu o saco na ordem. Daí eu fui, vou ver aqui, vou ver ali. E pelo Sean Connery se percebe que é no quarto filme do Sean Connery que eles estabelecem aquele começo vertiginoso, sabe? Que tudo começa na primeira cena, a primeira sequência do filme já é um negócio assim super de ação. É só no quarto filme, nos outros era bem devagarzão, assim, tal. Mas você vai vendo como vai se construindo a mitologia do 007. Vai trocar de novo, né? O ator. Se é que vai continuar. Vai ser uma atriz, né? Não, acho que não, hein, cara. Eu assisti essa semana, eu vi um pedaço que eu não terminei de ver, é O Espião que Me Amava também. É bem bom, que é com o Roger Moore. É com a música da um filme Carly LGBTQ, né? Era 007 e o Espião que Me Amava. Não entendi. É como se fossem dois. Não. Pessoal, vamos fazer o nosso jabá, né? Assinem a Gazeta do Povo, aí esse conteúdo tá disponível no YouTube toda semana. Tem conteúdos melhores lá, viu, gente? Hã? Se você assinar, tem conteúdos melhores lá para você, além dele. Com certeza, tem esse igual o Rick Gervais. A Bruna escreveu uma matéria maravilhosa no fim de semana sobre o fim do Império Americano, vocês têm que ler. O Jones faz tempo que não escreve, mas escreve também. O Evandro escreve. Paulo, se você quiser ver por que o Paulo tá errado, essa coluna que a gente assistiu sobre leia o lá. Gervais, tem que ser assinante, assine lá. Apesar da ideia ruim, o texto é muito bem escrito. Parabéns, Paulo. Coluna é ótimo. E a Catá tá sempre presente. Assine a Gazeta do Povo, vou colocar um QR Code aí, assim, na tela, em algum lugar. Também tem link na descrição. Não é caro e você também apoia o jornalismo, né? Que eu insisto aí, não ofende a sua inteligência. É isso, pessoal? Isso aí. É isso. Obrigado aí, Bruna. Obrigado, Evandro. Obrigado, Paulo. E até a próxima semana. Até a próxima. Gente.